O Programa de Recuperação de Nascentes, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Votorantim, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem por objetivo cuidar do enorme manancial que compõe a bacia do rio Sorocaba dentro do município. Para isso, é necessário um grande trabalho de análise, levantamento e identificação dos cursos d'água para posteriormente realizar o trabalho de recuperação propriamente dito. Os rios não nascem gigantescos e largos até desembocarem no mar. Ao contrário, são formados a partir de pequenas nascentes que compõem sua bacia, recebendo ao longo do curso inúmeras fontes de água que surgem das regiões mais altas das montanhas. É fato que existe hoje uma grande pressão sobre os recursos hídricos por conta da grande deterioração que sofre a maioria dos rios do planeta, seja pela quantidade de efluentes que despejam toneladas de esgoto por hora em suas águas, ou pela destruição da mata ciliar que protege as margens dos rios em benefício de grandes áreas de pastagens ou agricultura, ou ainda pela destruição oriunda da própria comunidade que joga lixo e outros detritos em suas margens e leitos. Tudo isso provoca a redução de volume de água dos mananciais e comprometerá no futuro o abastecimento e a qualidade de vida da população. Por esse motivo, esse projeto visando a proteção da bacia hidrológica do rio Sorocaba vai em busca dos cursos d'água do município e de suas nascentes, que formam os córregos e ribeirões que posteriormente desembocam nas águas do rio, como por exemplo o Córrego do Vidal e o Ribeirão Cubatão. Esse trabalho, primeiramente, nós temos que reconhecer a bacia hidrográfica. Depois que a gente reconhece essa bacia hidrográfica, nós vamos localizar onde que estão as nascentes. E em seguida nós vamos fazer um estudo detalhado para ver quais são as espécies arbóreas que nós vamos colocar em cada nascente, conforme o tipo de cada nascente. Bom, esse projeto ele contém basicamente todas as etapas, né, de revitalização do Córrego do Vidal. Ele contempla isso, né? Desde a restauração das áreas de preservação permanente, a limpeza de todas as áreas de nascentes, né? A construção de emissários pelo SAI, né? Para livrar aquelas áreas do esgoto que hoje ainda é jogado em áreas de nascentes. Contempla também a questão do cercamento das áreas, impedindo a entrada de animais. Esse trabalho em si ele deve servir como um subsídio para a prefeitura desenvolver o projeto de revitalização total do parque, né? E vai contribuir aí para a proteção, né, dos recursos hídricos aqui da bacia do rio Sorocaba, Médio Tietê. A primeira parte do trabalho consiste no levantamento e diagnóstico da situação das nascentes. No Córrego do Vidal, por exemplo, encontramos imensas áreas deterioradas pela presença de esgoto e assoreamento provocado pela própria população local. Em todos os cursos d'água encontrados, existe a ação negativa do homem de alguma forma. Segundo os resultados do trabalho desenvolvido, o grau de degradação ele foi bastante intenso, né? A gente encontrou praticamente em torno dos 70% das nascentes sem vegetação nenhuma, né? Áreas de pasto, com presença de animais, muito lixo e entulho em todas essas áreas. Esse é um problema muito comum, porque a comunidade, eu acho que não entende a importância que tem uma área de nascente, uma área de preservação permanente, e acaba jogando entulho. Começamos o trabalho nas partes mais altas, denominadas cabeceiras, e ao longo da descida encontramos regiões de difícil acesso para os pesquisadores que estão realizando o levantamento. São nessas cabeceiras que encontramos as nascentes de água que irão formar os rios,
Isso é o início do complexo hidrográfico ou o ciclo hidrológico de uma região. As nascentes aparecem na superfície do solo vindas dos lençóis freáticos. A área aqui é urbanizada com algumas pequenas propriedades rurais em seu entorno, mas o grande problema identificado até aqui é o derramamento de esgoto sobre esses cursos d'água, comprometendo sua qualidade e até mesmo sua existência. Ao longo do caminho, podemos observar em diversos locais o surgimento de olhos d'água que vão ampliando o volume de água do curso. Um córrego ou ribeirão é formado por diversas nascentes ou fontes de água. É como um rio que recebe água de diferentes pontos de uma mesma bacia. Quando existe o assoreamento desses cursos, o volume de água diminui, comprometendo posteriormente o volume do córrego e assim sucessivamente até diminuir a quantidade de água dos rios. A preservação se faz necessária para recuperar esse volume e para que essa mesma nascente mantenha-se limpa, sem sofrer deterioração ao longo de seu curso. Os profissionais envolvidos nessa tarefa se orientam por mapas criados a partir de fotografias aéreas, onde estão registradas as referências de localização dos cursos d'água. Na hora que a gente sair aqui, ó, da estrada, a gente pode voltar porque... Na medida em que a equipe encontra um novo curso, registra também o tipo de vegetação local, identificando se são árvores nativas ou exóticas, ou seja, plantas que não são daquela região por origem. Essas plantas exóticas podem estar presentes pelas mãos do homem ou por ação da natureza, como os ventos e pássaros que levam suas sementes. Dependendo da vegetação, ela poderá prejudicar também a nascente, se for uma planta que promova um intenso consumo de água, por exemplo. Em algumas vezes caminhamos por ruas dentro da área urbana, acompanhando o leito dos córregos ou ribeirões, mas na maioria do tempo a equipe caminha por entre a vegetação fechada, assoreada e muitas vezes contaminada pela intensa presença de esgoto. A gente observou que em alguns pontos dos emissários de esgoto ocorrem vazamentos, então isso aí teria que ser verificado para melhorar a qualidade da água. Mas isso, a gente poderia ter uma qualidade de água muito melhor se houvesse uma colaboração da população, também do poder público, no sentido de estar conservando e não degradar essa área de manancial. Esse programa municipal reúne inúmeros profissionais nesse trabalho de pesquisa e levantamento e é a partir dessa fase do projeto que se desenvolve os planos de ação, estabelecendo normas e cronogramas com prazos e metas, além de intensificar a fiscalização para coibir o desmatamento e além de criar campanhas educativas sobre a importância da mata ciliar. A destruição da mata ciliar de uma determinada região pode ser feita num curto prazo de tempo, mas a sua recuperação pode levar 15 ou 20 anos para ser concluída. Daí a importância dos trabalhos de educação ambiental que promovem a conscientização da população sobre a necessidade da conservação e preservação. Os principais fatores que são responsáveis pela deterioração e degradação das bacias e cabeceiras são o corte das florestas nativas ou matas ciliares, as queimadas, a formação de áreas de pastagens, a construção irregular de loteamentos e casas, avenidas e rodovias, e o reflorestamento inadequado, muitas vezes voltado para interesses corporativos. Porém, as imagens que mostramos com inúmeros detritos jogados no leito das nascentes, como sofás, móveis, lixo orgânico, restos de construção civil e plástico, revelam a realidade de uma situação caótica, onde o fato é que não existe por parte da comunidade a consciência ambiental necessária para garantir a vida para as próximas gerações. Esse tipo de atividade é considerado crime ambiental
e o indivíduo pego despejando lixo em beira de rios e córregos pode ser preso e processado criminalmente.